Olá, gente. Eu aqui de novo, só que agora para a gente voltar a discutir a terceira lei de Newton, né? Na tela que aparece aí para vocês, a gente só está retomando alguns conceitos que são muito caros, né, à mecânica newtoniana. E aí, a essas alturas, você já sabe o que é força, o que é um referencial inercial, o que é essa propriedade da matéria que a gente chamou de inércia, massa, né? Lembrando que aqui o conceito de massa é o conceito clássico, né? Que ela não sofre mudança em função do referencial, por se tratar de uma grandeza ou de uma propriedade intrínseca. E forças, quanto à natureza, ela pode ser de contato ou de campo, e a gente deu alguns exemplos. Vocês visitaram o site com os experimentos de Galileu, né? E a gente apresentou rapidamente a primeira lei de Newton. Eu não vou voltar nela, mas eu vou chamar atenção para essas duas ilustrações, né? Então, o enunciado, uma forma de enunciar a lei 1 de Newton é que uma partícula livre de ação de forças, aí ele quer dizer, o Newton, texto original, livre no sentido de que a resultante das forças é igual a zero, né? Ou ela permanece em repouso, ou ela permanece em movimento retilíneo e uniforme, né? O que significa isso? Não sofre aceleração. Bom, aí as duas ilustrações que dizem respeito, que remetem à primeira lei de Newton, é essa aqui primeiro, que eu estou mostrando ali com o mouse, né? Você está vendo, você percebe aqui uma moeda, ela inicialmente está em repouso, nesse referencial aqui, que nós estamos assumindo que é solidário à Terra, preso à Terra, né? E aí o operador, ele faz uma solicitação brusca do movimento desse suporte aqui, que nós vamos chamar de suporte, sei lá, rosa aí, né? E aí, como a moeda está em repouso em relação à Terra, e nesse momento a resultante das forças sobre ela é nula, né? O que nós temos? Pela primeira lei de Newton, qual é a decorrência disso? Ou ela permanece em repouso, caso ela esteja ou estivesse em repouso, ou ela segue em movimento retilíneo uniforme, quer dizer, sem variar o vetor velocidade, porque ela não sofrerá aceleração, dado que não tem a presença de força resultante. E aí, na hora que ele puxa essa folha rosa, o que vai acontecer com a moeda, né? Ela tende a permanecer em repouso, então ela vai cair dentro do copo. Esse experimento é bastante comentado nos livros e é uma coisa relativamente simples. É claro que se houver atrito, né, entre as duas superfícies da moeda e da folha, ela vai sofrer um deslocamento elementar, um dx, aqui, como eu estou conversando com meus amigos aí da matemática, e minhas amigas da matemática, né? A gente falar em deslocamento elementar não é novidade para nós aqui do sétimo semestre, do sétimo período. E a outra ilustração, ela também remete à primeira lei de Newton, na medida em que você tem a pessoa aqui dentro do carro, né? Essa ilustração aqui, que sugere uma pessoa, né? E nesse momento o carro sofre uma colisão traseira. Como o eixo longitudinal do corpo da pessoa está em repouso em relação à Terra, o carro aqui supostamente parado em relação à Terra, né? E em repouso em relação à Terra, ao sofrer uma colisão traseira, o carro da pessoa é projetado e a cabeça que estava em repouso, ela tende a permanecer em repouso. Então, no momento antes
da colisão, o corpo estava nessa posição. Então, o carro, ao ser colidido na traseira, o carro é levado, é impulsionado para frente, né? E o pescoço dela, que sustenta a cabeça, o crânio, permite que ele sofra o que a gente chama de chicoteada, né? Esse movimento brusco, que é chamado aí na literatura de o efeito chicote nas colisões traseiras, ou dianteiras ou laterais, causam lesões seríssimas na pessoa que sofre o acidente. E esse tipo de evento culminou, né, na obrigatoriedade, em alguns anos atrás, de os carros fabricados no Brasil serem obrigatoriamente serem fabricados, né, chegarem ao mercado de fábrica com esse prolongamento da poltrona, do assento das pessoas dentro do veículo, como mais um elemento de segurança, né? Tudo isso é explicado pela primeira lei de Newton. Agora isso é o que a gente viu até a aula anterior. Na terceira lei de Newton, o que vale a gente lembrar? Lembra que eu chamei atenção para o fato de fazer uma opção metodológica, de enunciar a primeira lei de Newton, depois enunciar a terceira lei de Newton, e só depois que a gente estiver dominando essas duas leis, entrar e apresentar e discutir a segunda lei de Newton. Bom, primeira coisa, a terceira lei de Newton, ela não tem nada de simples, nada de elementar, ao contrário do que muita gente imagina, né? Mas vamos devagarzinho, né? Trata-se de uma aplicação simétrica de forças em diferentes objetos. Ela também é referenciada na literatura como lei da ação e reação. A cada ação implica uma reação igual e contrária, seria o enunciado, né? A toda ação corresponde uma reação igual e contrária. Esse igual é em direção e em módulo, né? Dado que uma força é um vetor, nós sabemos que um vetor ele tem como característica própria, intrínseca, módulo, direção e sentido. Não é isso? Unidade é um acessório. Mas aí o que nós teremos? No caso da terceira lei de Newton, a cada ação, a reação ela é de mesmo módulo, mesma direção, mas de sentido contrário. Lembrar que a ação e reação são simultâneas. Quem quiser ir um pouco adiante, nós teremos aqui algumas implicações interessantíssimas quando a gente vai discutir isso na mecânica relativística de Einstein, né? Quando a gente discute lá a simultaneidade de eventos. Enfim, oportunamente nós faremos essa discussão, uma discussão aprofundada, né? Que por enquanto foge ao propósito desse momento do curso. Mas fica aí a deixa para quem gosta de fazer algumas reflexões para além do que a gente está trazendo aqui na aula. E o par ação e reação é constituído por forças de mesma natureza. Então, olha só, duas coisas importantes. O par que constitui o par de forças, ação e reação, cada uma dessas forças que constitui esse par está aplicada em corpos diferentes. Então, se A exerce uma força em B, este B reage e exerce no corpo que aplicou, que é o A. Então, enquanto A fez a ação, B devolve a reação e esses dois efeitos eles são simultâneos, né? Uma coisa que vale a pena também a gente comentar é que as forças que constituem o par essa reação, elas não guardam relação de causa e efeito. O que eu quero dizer com isso? Que quando imagina que você tropece numa pedra, né? Descalço. Acontece. A força trocada entre o dedão do seu pé e a pedra, as forças trocadas têm a mesma intensidade pela terceira lei. Mas ninguém vai dizer onde dói mais, né?
ou numa luta entre dois atletas de luta livre, MMA, sei lá, né, sei lá, as forças trocadas no momento do golpe é a mesma, mas se um aplica o golpe na boca do estômago do outro, é óbvio que vai doer mais em quem leva o golpe na boca do estômago. É nesse sentido que eu estou te chamando a atenção para o fato de que o para-ação-reação não guarda relação de causa e efeito, apesar de terem a mesma intensidade, mesma direção em sentido contrário. Bom, feito essa discussão, eu tenho essa pergunta e vou finalizar a aula com essa pergunta e, obviamente, sem resposta, porque a gente precisa pôr você para pensar um pouquinho. Não é isso? Qual é a pergunta? Eis aqui, ó, a força-peso, a força gravitacional, nesse exemplo, né, aplicada aqui no centro de gravidade desse bloco, e a reação normal, né? O que seria essa reação normal? Se somente atuasse o peso, o bloco seria acelerado para baixo. E o que impede o bloco acelerar para baixo? É a plataforma aqui, ó, é a superfície da mesa, exercendo no bloco essa força inteiramente normal de contato, né? Há um contato entre o bloco e a mesa. Então, olha que interessante. Deixa eu chamar a atenção de vocês para esse nome aqui, muito comum, né? Muito peculiar dentro da física. Normal, vocês já devem ter ouvido falar, é um termo que a gente usa muito e está associado ao ângulo de 90 graus. Então, o que é uma força normal de contato? É a força que faz, né, trocada entre os corpos em contato, que faz 90 graus com as superfícies. Então, está aqui a força na vertical e as superfícies de contato estão na horizontal. Tá? Então, normal remete à ideia de 90 graus. Ok? Então, qual é a pergunta? A força peso e a força normal de contato constituem o para-ação-reação? Por que essa pergunta ela sempre aparece? Porque, nesse caso, que a mesa está em repouso em relação à Terra, o módulo da normal é igual ao módulo do peso. Os dois têm a mesma direção e têm sentidos contrários. Parece, né, ser consoante ao enunciado na íntegra da terceira lei de Newton. São forças de mesmo modo, mesma direção e sentido contrário. Então pensa aí e me responda quando a gente tiver o momento síncrono, ok? Mais uma vez eu agradeço, aqui as referências e aqui os nossos contatos, ok? Gente, obrigado, valeu, tudo de bom. Tchau, tchau.